Nós voltamos com a série especial sobre as senadoras e os senadores que tomaram posse em 2011. Nós estamos conversando com o senador Clésio Andrade, do PR de Minas Gerais. Senador, então vamos passar um pouquinho para as tristezas. Quais foram as tristezas que o senhor teve durante o período não só de líder empresarial, como também na vida política? Eu acho que muito poucas. Eu acho que o ano passado, do ponto de vista político, por exemplo, nós tivemos um embate muito forte em Minas, quando nós tivemos que, naquele momento, romper com o ex-governador Aécio Neves, da qual eu fui vice-governador, mas que, posteriormente, agora, já entrosamos, já conversamos muito. Eu acho que foi um momento muito triste, porque nós presidimos o Partido da República, e naquele momento tivemos que, realmente, ficar um pouco longe do processo político com relação ao governador Aécio Neves, e tivemos que apoiar a campanha do Hélio Costa. Foi a alegria de apoiar o senador Hélio Costa, mas foi tristeza também, porque foi a eleição que nós perdemos, foi um momento muito ruim, mas que, de qualquer forma, a gente registra como um passo a mais na vida. E na sua trajetória como vice-governador, quais foram as coisas que mais o marcaram? Eu acho que, como vice-governador de Minas Gerais, um dos pontos fortes que a gente marca exatamente foi as grandes transformações que foram realizadas no primeiro mandato do governador Aécio Neves, da qual tive honra de participar como vice-governador. O primeiro trabalho de reforma do Estado, eu que apresentei para ele 2 meses antes da posse, e aquele trabalho culminou realmente em outras mudanças, e aí ele definiu que o futuro vice-governador, hoje governador Anastasia, ia dirigir aquele projeto, e aquele projeto inicial meu se transformou realmente num grande projeto de transformação de Minas Gerais. Do ponto de vista de organização gerencial, do ponto de vista... É claro que ele foi muito bem dirigido pelo atual governador Anastasia, mas com uma participação muito boa nossa. E ao longo dos 4 anos tivemos a oportunidade também de participar de grandes transformações. Nós assumimos o Estado de Minas Gerais com uma situação praticamente pré-falimentar, um nível de endividamento muito forte, toda a estrutura do Estado desorganizada, e no momento que eu terminei o mandato com ele, o primeiro mandato, estava totalmente organizado, as finanças em dia, o Estado já estava investindo mais de 2 bilhões por ano, então foi um momento muito importante esses 4 anos, da qual eu aprendi muito, mas também tive a oportunidade com a visão empresarial, visão de resultados, visão de solução, vendo o povo como o principal objetivo do Estado, que era o ponto fundamental do trabalho de reforma do Estado, que era a preocupação com a atividade fim, ou seja, nós temos que gastar menos com o Estado para gastar muito com o povo. Eu acho que esse conceito foi um conceito que ficou muito forte em todo o governo de Minas Gerais, da qual eu tive a oportunidade de participar. Eu sei que é um pouco difícil, mas eu ia pedir para o senhor fazer um resumo de uma radiografia do Estado de Minas Gerais em termos de transporte urbano, em termos de habitação, segurança pública e também emprego e renda. Eu acredito que o Estado de Minas Gerais avançou muito, né? Quando nós assumimos, não só havia uma certa desorganização, como também a gente sabia que a questão de segurança era muito séria, todos a área de saúde, e esse avanço ocorreu dentro exatamente dessa compensação, no momento que nós procuramos utilizar bem os recursos, reduzimos a máquina do Estado, colocamos ela com mais agilidade, sobrou mais recursos para investir. Esses investimentos, que foram 2, 3 bilhões por ano a partir do 3º ano, foram exatamente canalizados para essas áreas de saúde, educação, segurança, e alguns projetos importantes para Minas. Eu acho que o Proacesso, por exemplo, mais de 200 municípios mineiros não tinha ligação asfáltica. E esse projeto foi um dos projetos excepcionais do governador Aécio Neves, da qual hoje faltam apenas 20 cidades, quer dizer, praticamente 90% daquele projeto foi atendido. Então foi uma melhoria extraordinária na área de infraestrutura. Agora, Minas sofre muito ainda. Um ponto fundamental em Minas, porque ela acaba sofrendo com a sua economia, que grande parte das rodovias que cortam Minas Gerais são rodovias federais. São 12 mil quilômetros de rodovias federais que cortam Minas, e a gente sabe que essas rodovias federais precisam ser melhoradas. Nós estamos atuando fortemente para melhorar, mas é um gargalo para a economia mineira. Mas no que diz respeito às rodovias estaduais, elas foram bastante melhoradas. Em termos de desenvolvimento, o que é que o senhor considera mais urgente para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais? Eu acho que o Estado de Minas Gerais hoje fechou o ano passado com 10% de crescimento no PIB, bem acima da média nacional. Por que isso? Exatamente porque foi preparado no primeiro mandato do governador Aécio Neves, Minas ficou preparada para crescer. Todas as transformações, as mudanças, os investimentos, porque os investimentos também geram investimento. As atrações de novas indústrias e todo o processo que foi feito, ele gerou essa capacidade para o Estado. Agora, é claro que hoje Minas Gerais precisa ainda de muita coisa. Nós temos um diagnóstico que nós fechamos agora, e é importante colocar isso também. Esse diagnóstico, ele chama fortalecimento
de Minas no cenário nacional, exatamente levantar essas questões que nós achamos que ficou esquecido pela área federal, ficou esquecido pelo governo federal, e desses pontos aí a gente destaca a participação também de mineiros no processo no governo federal. Eu acho que a participação hoje é muito pequena perto da importância do Estado. Um ponto importante também, nós estamos perdendo muito a capacidade de articulação junto ao STJ, no que diz respeito a mineiros no STJ. O Superior Tribunal de Justiça hoje tem apenas 2 mineiros, quer dizer, um estado que tem 12% da participação do país, deveria ter pelo menos 5 mineiros no STJ. O TRF é a mesma coisa. Nós temos hoje problemas seríssimos na área de Polícia Rodoviária Federal. Minas deveria ter pelo menos 1.700 policiais rodoviários federais, nós temos apenas 834, é uma questão que precisa ser melhorada. Você vê que todos os pontos que eu estou falando são pontos ligados mais ao governo federal. Houve um certo esquecimento durante os últimos anos do governo federal com relação a Minas. Eu acho que também com relação a investimentos. Você não tem hoje um grande projeto em Minas Gerais, uma grande indústria, que você pode falar, essa indústria realmente transforma a realidade da região. Normalmente os projetos desse porte são projetos articulados pelo governo federal. Nós não temos também grandes obras. Agora, por exemplo, estamos preparando aí grandes projetos para Minas Gerais. Sim, mas o PAC, o senhor não tem expectativa que o PAC possa reverter essa situação para Minas Gerais? Não tem dúvida, exatamente esse é o ponto que eu ia falar. O que aconteceu nos últimos 10 anos foi isso, uma perda realmente dessa capacidade de Minas, uma perda de investimento, uma perda de obras, grandes obras e grandes empreendimentos. Agora, hoje, o que acontece? A partir desse diagnóstico, nós já em contato também com o Ministério do Transporte, no que diz respeito à parte do Ministério do Transporte, 3 grandes obras sairão já nos próximos meses. Uma é a duplicação da rodovia 381, que é considerada uma rodovia da morte hoje, entre Belo Horizonte e Molevade. Essa duplicação deverá ser licitada já no próximo mês. A melhoria e adequação também da BR-040, que vai até Juiz de Fora, Belo Horizonte, Juiz de Fora. Uma importante obra que é a modernização, adequação e atualização do anel rodoviário de Belo Horizonte, onde também ocorrem muitas mortes, muitos acidentes, porque é o principal eixo, é o único eixo de transposição da economia do Rio de Janeiro, do crescimento daquelas indústrias daquela região da Zona da Mata, para o norte e nordeste do país. É a única passagem ao anel rodoviário. Então, uma obra importantíssima que também deverá ser licitada nos próximos 2 meses. Todas as 3 grandes obras são obras que serão iniciadas a construção dela em setembro, outubro, no máximo. Então, você vê que realmente o cenário já muda. Eu acho que a presença aí da bancada, nós temos uma bancada hoje muito organizada, com o PT, o PMDB, o PR, o PRB, e são partidos que estão atuando fortemente com esse interesse maior de Minas Gerais. E esse é o objetivo nosso. Eu acredito que no momento que, com muita tristeza, eu tive que assumir o Senado, porque eu acho que foi a perda de um grande homem público, um grande amigo, um grande companheiro, porque o Eliseu Rezende foi um homem que teve muita atuação na área de transportes também, então a nossa proximidade era muito grande. Mas a partir do momento do falecimento dele, que eu tive que assumir, nós estabelecemos isso como princípio. Quer dizer, o primeiro compromisso nosso aqui no Senado é com Minas Gerais. E desse compromisso nós realmente fizemos esse diagnóstico, que está sendo o norte nosso, que será o norte nosso para os próximos 4 anos, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir cumprir quase todas as soluções apresentadas nesse diagnóstico. No próximo bloco, a questão da logística do transporte nacional e também uma radiografia dos principais problemas do Brasil, inclusive a reforma tributária. Aguarde.